Bom, pessoal, então vamos lá. Um assunto extremamente relevante hoje, não importa em que país praticamente você esteja no mundo, previdência privada, e eu acho que o que a previdência privada representa no final das contas no nosso planejamento financeiro é algo que acaba não podendo ser negligenciado por ninguém, né? Porque no final das contas, claro, a gente trabalha, a gente acumula patrimônio, a gente tem o intuito também, talvez o âmbito de se aposentar mais cedo, ou enfim, se aposentar com a qualidade de vida que a gente está acostumado a ter quando a gente está trabalhando. E previdência, o planejamento de aposentadoria para muitos é uma grande incógnita, é algo que a gente a gente às vezes tem medo de, porque a gente não tem muitas incertezas, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, que o futuro nos aguarda. E por outro lado, a gente também tem aquela ansiedade do tipo, eu quero ter alguma previsibilidade. E eu acho que isso que a Previdência traz da melhor forma, essa previsibilidade, esse sentimento de que eu estou fazendo aquilo que é necessário para que eu consiga me aposentar com tranquilidade. Mas antes da gente entrar nessa parte de soluções e como é que eu consigo talvez arquitetar a minha própria aposentadoria, a minha previdência, a gente também quer dar uma olhada nos problemas. Então a live de hoje ela vai ser não só sobre as soluções, mas eu principalmente aqui vou pegar a primeira parte. Normalmente eu gosto de apresentar as soluções, mas hoje eu vou ser parte do problema. Então eu vou apresentar para vocês a parte, né, o problema, a previdência pública em si, que praticamente vale para qualquer país do mundo, mas vou, claro, focar aqui na Alemanha. Também vou contar um pouco para vocês sobre o acordo bilateral Brasil e Alemanha, porque eu acredito que isso vai ser relevante para muitos que trabalharam um tempo no Brasil e agora trabalham aqui, ou ao contrário, trabalharam ou estão trabalhando aqui na Alemanha e pensam em se aposentar no Brasil. Como é que fica essa relação? Depois a gente vai dar uma olhada nas três camadas, né? Então, como hoje é construído o sistema previdenciário aqui na Alemanha. Vamos dar uma olhada também na parte de vantagens da previdência privada, as previdências no detalhe, a estratégia previdenciária, que aí realmente entra na solução, no trabalho que a gente faz. E claro, no final a gente vai estar respondendo as perguntas de vocês. Então, se vocês tiverem pergunta, ou vocês anotam e perguntam no final, ou vocês já vão mandando na parte de perguntas e respostas, e assim que a gente tiver a possibilidade, a gente vai respondendo. Mas sejam todos muito bem-vindos para mais uma live da Alemanha Investimentos. Eu hoje vou começar com a primeira parte, depois o Ivan vai contar um pouco para vocês da parte, vamos falar assim, da parte mais de algumas das previdências, né? E o Matias vai finalizar com as previdências novas, ou a previdência nova que está por vir, e claro, também as opções que existem ali. Então, começando pelo problema, né? Como eu falei hoje, apesar de eu gostar de ser a solução, hoje eu vou ser o problema, ou vou apresentar o problema. O problema hoje, muitas vezes, ele é negligenciado por muitos, principalmente pelas pessoas que vêm para cá achando que mudei para a Alemanha, resolvi todos os meus problemas. O problema da previdência pública ele começa na seguinte situação: né? Tem menos pessoas pagando e mais pessoas recebendo. O sistema alemão ele se baseia, né, num Umlageverfahren, que chama, ou seja, num sistema de transferência das pessoas que estão trabalhando para as pessoas que estão aposentadas. E se a gente olha como isso evoluiu ao longo do tempo, a gente vê que quando a Previdência foi pensada, há 50, 60 anos atrás, né, ou até mais, a gente tinha 6 pessoas trabalhando para uma pessoa aposentada. Hoje a gente tem 1 para 4, né? Então, quer dizer, desculpa, a gente tem 1 para 4 filhos por mulher, né? E isso significa que a gente tem também muito menos pessoas que no futuro podem carregar esse sistema nas costas. Então, hoje a gente está mais ou menos chegando em 1,5, ou seja, cada pessoa que está trabalhando, né, mais a metade de outra pessoa está pagando uma pessoa aposentada. Né? E isso praticamente começa a virar um grande problema, porque se eu tenho pouca contribuição, mas as pessoas também, por outro lado, vão recebendo mais tempo, né? A gente tem um outro problema, que assim, não é só poucas pessoas estão pagando, as pessoas também estão recebendo por muito tempo, ou seja, é um sistema que, na verdade, ele está falhando na entrada e, teoricamente, na saída, porque as pessoas elas também estão recebendo por muito mais tempo, isso significa que, no geral,
a previdência pública ela também precisa pagar muito mais, né? Então precisa ter muito mais dinheiro disponível do que hoje está disponível. Então, claro, as pessoas estão vivendo mais, isso é ótimo, né? Pensar que na década de 60, por exemplo, os homens, eles praticamente, a expectativa de vida das pessoas na década de 60, né, era para os homens, por exemplo, se aposentou, faleceu. Praticamente isso. Né? Hoje em dia, claro, as pessoas elas vivem aí 12, 13, 14, 15 anos a mais do que antigamente, e essa estatística, na verdade, hoje, por exemplo, a gente trouxe os dados aqui de 2022, mas se a gente olhar, as estatísticas elas já estão para mulheres chegando a 89 anos e para homens em 87 anos. Então a gente já está numa situação que pessoas não só se aposentam né, com menos, mas também recebem durante mais tempo. Então esse planejamento financeiro, esse planejamento previdenciário, ele não só é importante para pensando no começo da aposentadoria, ele também é importante pensando no final da aposentadoria. Porque se hoje, por exemplo, ou se na época eu, sei lá, conseguir me aposentar com 100 mil euros, hoje eu vou precisar de pelo menos 3 vezes isso, porque eu vivo 15 anos a mais do que lá atrás. Então isso vale tanto porque eu estou consumindo do lado público, como o que eu preciso construir de patrimônio para ter essa tranquilidade. Isso significa, ou isso tem como resultado, que já que a gente não consegue arrecadar mais, tem poucas pessoas pagando, ou menos pessoas pagando, mais pessoas recebendo do outro lado, a única consequência lógica, já que a gente não consegue simplesmente sair imprimindo dinheiro e falar assim, vamos resolver o negócio, a gente precisa reduzir, ou o governo, né, eu não decido nada, o governo, ele precisa reduzir o quanto que as pessoas estão recebendo. E esse nível de aposentadoria, então, ele está caindo, e ele está caindo cada vez mais. Inclusive, depois de 2031, já não vai mais ter uma garantia legal praticamente no nível previdenciário. Hoje, por exemplo, existe um piso, né, que são esses 48%. Isso é garantido por lei. Só que a partir de 2031, esse garantido, esse piso, ele termina. E aí, não sei em que direção que vai. Claro, a gente está na Alemanha, não é como se ele fosse zerar ou algo do gênero, mas se hoje eu me aposento e eu consigo contar com 48% do que eu estava acostumado, se a minha aposentadoria está prevista para daqui a 15, 20, 30 anos ou mais, quanto que eu vou receber lá na frente? E se a gente dá uma olhada, porque claro, assim, o nível de 48%, né, ele é o que você está recebendo ou que você receberia se você tivesse uma contribuição sem gaps, né, sem basicamente você, ou começando lá atrás, acabou a escola, acabou a primeira formação acadêmica, talvez, ou a primeira Ausbildung, e já com 22 você começa a pagar para dentro do sistema público. Tá? E aí realmente assim, a questão é que principalmente para nós expatriados, a gente não começou a nossa vida aqui. Quer dizer, eu vim para a Alemanha estudar, então teoricamente eu comecei, mas a grande maioria não começa a vida de trabalho de fato aqui na Alemanha. Já tem bastante bagagem do Brasil. Então, assim, a questão é, a gente já vem com um certo déficit que a gente precisa de alguma forma recuperar. Claro, se a gente olha no final das contas quanto que as pessoas de fato estão recebendo na aposentadoria, a gente vê que assim é 1% realmente que consegue receber o limite, né, dos homens. Das mulheres é 0,1% das mulheres que estão recebendo o máximo hoje que é pago pela Previdência Pública. Porque a Previdência Pública ela também tem um teto nesse sentido. Então, outro dado importante aqui para a gente refletir sobre é assim, se a normalidade, né, se assim, o sistema ele está construído para que no melhor dos casos você consiga manter o seu padrão aos 40, né, com 48%, para a gente que vem com um certo gap ou faz pausas às vezes na nossa carreira de trabalho, etc., quanto que a gente vai receber lá na frente? Estatisticamente falando, só 1% das pessoas, né, que estão aqui estão recebendo o máximo, o limite ali da Previdência Pública. E os outros? Né? A grande maioria, se a gente for olhar aqui, está recebendo entre 1.200 e 1.500 euros. Claro que isso é hoje, claro que a Previdência Pública tem um reajuste inflacionário, etc., mas a pergunta que vocês precisam se fazer hoje é: eu conseguiria viver com 1.200, 1.500 euros hoje? Provavelmente não. Né? Ou provavelmente não a maioria.
Então, a gente trouxe um exemplo aqui só para deixar um pouco mais claro o que de fato envolve ou engloba um planejamento financeiro. Porque não é simplesmente falar assim, ah, é isso e lá na frente eu me viro. O mais eficiente a ser feito é começar o quanto antes. Tanto que se a gente, quando a gente começa a planejar previdências para crianças, com pouco elas conseguem ter um montante muito grande lá na frente. Né? Mas vamos focar nesse exemplo aqui. Vamos supor que a sua meta de aposentadoria seja 2 mil euros hoje. Você precisa de 2 mil euros para manter o seu padrão de vida hoje, aqui na Alemanha. Se a gente for ajustar isso com uma inflação para uma aposentadoria daqui a 30 anos, 2056, você precisa ter uma receita líquida de 4.416 para ter o mesmo poder de compra que 2 mil euros tem hoje. Então a primeira coisa que muitas pessoas esquecem é que dinheiro lá na frente vai valer menos do que agora. Então a gente precisa não só planejar o quanto a gente quer receber, a gente também precisa levar em considerações fatores que vão diminuir o poder de compra que eu tenho com aquela quantia. Então vamos supor que aqui a gente tem então esses 4.416 que são necessários e uma análise, por exemplo, que a gente faz nas nossas assessorias é olhar o quanto que você vai receber de prognóstico da Previdência Pública e em cima disso a gente começa a planejar. Então vamos supor que essa pessoa que trabalhou esses 30 anos aqui tenha uma pensão lá na frente, já com os ajustes inflacionários que a Previdência Pública faz, 1.626 euros líquido. Importante é comentar que a previdência pública na Alemanha também é tributada. Então você recebe um bruto e esse que eu estou mostrando aqui no gráfico é o neto, é o líquido. Isso te deixa com gap de 2.790 euros. Né? Ou seja, isso aqui é o que você precisa construir adicionalmente para conseguir manter o seu padrão de vida de 2 mil euros hoje. Legal, e como é que funciona então para a pessoa que trabalhou um tempo no Brasil e quer se aposentar aqui, ou vice-versa, trabalhou um tempo aqui e quer se aposentar no Brasil? A gente tem um acordo bilateral social que prevê várias questões já, ou que facilita várias questões para nós expatriados brasileiros. Tá? Primeiro, questões de carência e idade. Né? Então, aqui na Alemanha, você precisa contribuir pelo menos 5 anos para que você tenha direito a alguma coisa, que é a Allgemeine Wartezeit, ou seja, o tempo de carência geral. Esse tempo de carência geral, ele praticamente te dá acesso a pensão por invalidez, ou né, de pensão por incapacidade de trabalhar, ele te dá acesso à pensão na aposentadoria, etc. Não vai necessariamente garantir um valor muito alto, mas 5 anos de contribuição são o suficiente para você ter acesso a alguma coisa. E aí que entra a questão interessante, porque muitas pessoas, por exemplo, que vêm de outros países onde não tem esse acordo, começam do zero com esse prazo. Para a gente que é brasileiro, o tempo trabalhado no Brasil ele já é considerado aqui, inclusive para essas carências. Então, se eu trabalhei 5 anos no Brasil, eu já chego aqui tendo direito, pelo menos, a um sistema social, se eu, por exemplo, for ficar inválido ou não conseguir mais trabalhar. Né? Depois a gente tem a aposentadoria, por exemplo, que pode ser feita em 35 anos, ou seja, você teoricamente pode se aposentar aos 63 anos de idade, é o mais cedo que daria para você se aposentar aqui na Alemanha. Só que existe uma certa penalidade se você se aposenta antes, que é de 0,3% ao mês antecipado. Então, se a minha previdência pública ia ser X aos 67 anos, se eu me aposento aos 63, eu tenho 14,4% de redução na minha pensão. Existe uma regra adicional que fala que se você tem 45 anos trabalhados, isso, por exemplo, pode ser uma pessoa que trabalhou ou começou a trabalhar muito cedo no Brasil, veio para cá, continuou trabalhando bastante aqui, 45 anos você poderia, por exemplo, se aposentar aos 63, que é o mais cedo que dá, sem nenhum corte. Então, eu não teria nenhum corte aos 14,4%. Interessante aqui também é que as pessoas que falam, não, vou me aposentar depois dos 67, cada mês trabalhado a mais é 0,5% a mais de aposentadoria. Então, existe talvez a possibilidade de pessoas que não se preocuparam mais, né, ou não se preocuparam cedo o suficiente para conseguir compensar alguns anos
planejar, de repente, se aposentar um pouco mais tarde. Então, qual que é exatamente esse acordo? Esse acordo ele prevê, basicamente, como eu falei, esse acordo entre os dois países, onde praticamente se você trabalhou um tempo no Brasil e trabalhou um tempo na Alemanha, você consegue reconhecer esse tempo trabalhado, e se você der entrada numa aposentadoria em um dos países, você automaticamente dá entrada no outro país. Na prática, isso significa que eu consigo reconhecer o tempo, mas apenas o tempo. Eu não consigo reconhecer o valor contribuído. Então, para a pessoa que trabalhou, vamos falar, 20 anos no Brasil e depois 20 anos na Alemanha, essa pessoa vai receber o referente, vai ter trabalhado 40 anos no total para os dois sistemas, porque um sistema reconhece o outro. Só que o valor a ser pago vai ser 20 anos referente ao valor pago do Brasil e 20 anos referente ao valor pago da Alemanha. Então são concedidas duas aposentadorias, uma brasileira e uma alemã. Então um exemplo para ficar um pouco mais claro, por exemplo, a Maria, que trabalhou 3 anos na Alemanha e depois do seu casamento com o Vitor, ela mudou para o Brasil e trabalhou por mais 3 anos lá. Ela tem direito a previdência pela Alemanha também, né? Claro que de acordo com o tempo, a contribuição que ela teve aqui, pelo fato dela ter completado essa carência de 5 anos. Não vai ser uma previdência muito alta, porque ela só tem essa contribuição de 3 anos, mas ela tem direito à previdência por aqui também. Se a gente for dar uma olhada na parte assim, né, dos modelos, vamos colocar assim, das 3 camadas previdenciárias e as suas vantagens, então a gente já sai um pouco dessa questão da previdência pública e começa a olhar o escopo de toda essa regulamentação previdenciária, a gente começa, de fato, o planejamento previdenciário. Então, até agora era só o problema e essa relação Brasil e Alemanha. E agora a gente vai começar a explorar, ok, o que mais eu consigo fazer e quais são as minhas opções. Mas, como eu falei, hoje eu sou o problema, então eu vou chamar o Ivan aqui, que vai começar a apresentar parte das soluções para vocês e como é que funcionam as opções. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui, finalmente apresentando para vocês aí mais uma parte da nossa live de previdência, né? Então, como o Alex mesmo explicou muito bem aí, apresentou a questão dos problemas, né? Só um complemento também. Essas regras, principalmente de aposentadoria na Alemanha, estão em discussão e, portanto, já estão falando de aumentar a idade para 70 anos, por exemplo, o que vai afetar todo mundo, né? Principalmente as novas gerações. Então temos feito bastante, indicado bastante previdência para as crianças, para elas terem uma independência do sistema. Então a gente vai falar agora, a partir de agora, da solução previdência privada, como é que funcionam os modelos, quais são as vantagens e vamos entrar em cada um deles com detalhes e apresentar isso para vocês. Bom, vamos lá. Então a gente, como já temos, né, ciência do problema, agora vamos falar das soluções. O governo criou vários modelos de previdência de acordo com situações distintas, né? Alguns com vantagem tributária anual, outros com vantagem tributária na aposentadoria, questão do empregador. Então, existem várias soluções, vamos colocar assim, para que você, lá na frente, possa se aposentar e ter um complemento melhor, uma aposentadoria melhor, uma renda vitalícia melhor, né? Não existe a única solução para todos os problemas, né, que vai dar todas as soluções, né, benefícios fiscais anuais, na aposentadoria, enfim, do empregador, tudo junto. Então, muitas vezes é necessário também fazer uma junção desses modelos. Então, eu vou explicar aqui para vocês alguns deles. Por fim, o Matias vai entrar explicando também alguns desses modelos. Então, a gente tem um modelo de 3 camadas. E o que é importante entender desses modelos privados? Que você garante algumas coisas, você garante uma segurança, você garante previsibilidade com a renda vitalícia. Esse é um ponto muito importante,
quando a gente compara, por exemplo, previdência com outros investimentos. Então aqui eu quero trazer até alguns casos reais, né, das nossas experiências de assessorias diárias, que muitas vezes as pessoas comparam, ah não, eu prefiro investir, por exemplo, fora ali, né, porque eu tenho controle, porque eu consigo simplesmente guardar todo o valor, então previdência e tal, tá, mas e a renda vitalícia? Né? Qual que é o outro modelo que você vai ter que vai te garantir uma renda vitalícia? Quanto que você vai precisar juntar de capital para ter uma renda vitalícia fora de uma previdência? Então aqui você tem essa garantia. Rebalanceamento de fundos, né, entre os fundos, sem gerar custo, então isso é uma grande também vantagem, porque as previdências você tem a oportunidade de investir em fundos, em ETFs. Dividendos e rendimentos reinvestidos sem tributação, então isso também é um benefício fiscal concedido. Sem tributação antecipada anual, então na Alemanha, embora a maior parte do imposto sobre investimentos em fundos em ETF seja pago no momento que você realizar o lucro, existe o FOAB-Pauschale, que é anual, que come ali uma parte, né, em impostos daquilo que você está investindo. Então, dentro da Previdência, você não tem isso. Né? E vantagens tributárias e incentivos do governo de acordo com cada modelo que a gente vai explicar aqui. E aí, claro, né, a gente tem outros assuntos, né, no caso, comparando com os investimentos ali, né, exposição a mudanças, leis tributárias. Hoje a gente tem mais ou menos cerca de 26,375% de tributação sobre ganho de capital em ações, em fundos. Então isso pode mudar, a gente não sabe daqui a 20 anos, pode ser 40, pode ser 45, a gente não tem controle. Dentro de uma previdência você tem esse controle, você está ali amparado pela lei daquele momento que não pode mudar retroativamente. Tá? Troca de fundos, né, com imposto, dividendos tributados, então, ou seja, são as desvantagens em relação a uma previdência privada. E importante, eu acho que para a gente, né, que somos expatriados, que estamos aqui, muitas das pessoas às vezes não têm também essa previsibilidade, ok, vou morrer na Alemanha, muitas vezes as pessoas querem se aposentar aqui, ou até mesmo pensam em mudar para outro país da Europa ao longo do caminho, né, às vezes Portugal, Espanha, a gente tem clientes em outros países que continuam contribuindo com a própria previdência privada. Então tem essa flexibilidade. E aí a gente aqui consegue, né, trazer o melhor desses mundos para o modelo de previdência privada. Uma renda vitalícia, então, ou seja, enquanto a pessoa vive, ela vai receber. Isso é muito importante por causa do aumento da expectativa de vida. Né? O Alex comentou, antes as pessoas se aposentavam, morriam. Hoje não. Né? A avó da minha esposa está com 90 anos, vai completar agora em setembro. Né? Muitas pessoas estão vivendo aí 80, 90, 90 e tantos anos, e isso vai aumentar. De onde vai vir o dinheiro? Né? Essa é a pergunta. E a previdência privada, ela tem essa garantia em contrato. Ou um saque total. Então, também costumo dizer isso para, né, os clientes que fecham a aposentadoria. Se tudo der certo, ótimo. Se você investe por fora, se você constrói patrimônio e lá na frente você eventualmente, né, quiser tirar todo o capital de uma vez, é possível. E você vai pagar muito menos imposto. Então, você tem uma garantia, uma previsibilidade e opções. Eu acho que o mais importante que a previdência privada traz é ter opções. Eu posso fazer isso, eu posso viver melhor, eu posso te retirar esse capital. E não, eu tenho que viver das migalhas do governo e das ajudas dos parentes. Né? Então, essa é a ideia aqui. Falamos já, né, da questão de escolha e troca de fundos, então isso é possível dentro da Previdência. Herança e garantias, isso também é muito importante para quem tem esposa, marido, filhos. O que você coloca dentro da Previdência é protegido. Caso você venha a óbito, tanto antes até depois da aposentadoria, o seu beneficiário ou beneficiária vai receber esse capital. Então isso é muito importante. E liberdade de contribuição. Enquanto no modelo público você não tem nada o que opinar, né? O Alex explicou ali como é que o modelo funciona, ou seja, compulsório. Eu também vou entrar um pouquinho aqui nessa questão. Na previdência privada você tem essa liberdade, você pode acompanhar o seu salário, o aumento de salário, aumentar a sua contribuição. Se você está passando por algum problema financeiro, você pode diminuir a contribuição, você pode pausar a contribuição. Então você está no comando ali do veículo, do seu barco. E aí a gente tem, né, falando um pouquinho mais das três camadas. Na primeira camada, o modelo público e a previdência RURUP ou bases. A segunda camada, que é a primeira camada complementar também, o modelo empresarial e a RISTA, que vai se tornar o AFAL-DEPO, que aí o Matias também no final vai explicar esse modelo. E o modelo privado, que aí é a parte flexível, que é a famosa previdência flex,
que hoje muitos dos nossos clientes, não, obviamente a maioria, estão com esse modelo por causa das flexibilidades. Então vamos falar um pouquinho, né, como funciona o modelo público hoje. Né? As pessoas muitas vezes ignoram o que está acontecendo ali no seu contra-cheque. Então são 9,3% que é descontado do seu salário todo mês e o seu empregador coloca 9,3%. Tá? Esse valor é limitado por 101.400 euros bruto anual. O que isso significa? Se você ganha mais do que esse valor, não vai ser descontado mais para a Previdência Pública. Então, lá na frente, o seu gap, o valor que você vai receber aposentado comparado com o seu salário neto, ele vai ser ainda menor. Se você ganha 120, 130, sim, isso é uma realidade na Alemanha. Temos clientes com altíssimos salários, com cargos de gerência, de diretoria, que têm salários assim. Então, na aposentadoria, eles tendem a receber ainda menos, porque existe um limite de contribuição da onde o sistema público vai tirar, né, esse teto. O pagamento é obrigatório, é automático, é mensal, é um Lagerverfahren, então não existe investimento na previdência pública. Tudo que é colocado ali das contribuições de quem é assalariado, de quem trabalha e paga essa contribuição, vai para sustentar quem está aposentado em troca de uma promessa futura de que quando você se aposentar, as novas gerações que vão estar trabalhando vão sustentar você aposentado. Tá? Então, existem cálculo de pontos, que aí é convertido isso numa renda vitalícia. Lembrando que não há saque total no sistema público. Você não pode chegar para o governo na aposentadoria e falar agora me dá todo o meu dinheiro que eu contribuí. Isso não existe. Né? Tem uma cobertura ampla, de acordo com o sistema público, então parte de invalidez, a parte de pensão por morte. Tem um reajuste anual, mas não existe nenhuma decisão que o contribuinte possa tomar. Você não tem nenhum poder sobre a previdência pública. Tá? Então, não tem garantia legal após 2031. Comentei no começo, já está sendo votado o aumento da idade de aposentadoria para 70 anos. Então, quem define isso é o governo, você não tem nenhum poder sobre isso. Né? Não tem um controle sobre o investimento, até mesmo porque não é um investimento, a gente até chama aí de pirâmide, porque você está tirando de um lugar, de um buraco para tapar outro buraco. E vocês que estão aqui, seguem a gente no Instagram, eu gravei nessa semana até um vídeo falando da minha própria previdência pública quando eu estava no sistema público. 81 mil euros contribuídos, metade da minha parte, metade do empregador, para uma previsão em 2049 de eu receber cerca de 500 euros por mês. Então, ou seja, e eles ainda escrevem embaixo, ok, se você quiser receber 2.500, você vai ter que colocar ainda mais capital lá dentro. Eu fiz alguns cálculos e o cálculo ficou em cerca de 430 mil euros para eu poder receber lá na frente 2.500 euros, que obviamente não terão esse mesmo poder de compra de hoje por causa da inflação. Então, ou seja, é realmente um poço sem fundo a previdência pública. Aqui a gente tem um exemplo fictício em relação ao Abrechnung, ao seu Olerite, que quanto é retirado. Então é a questão do 9,3%. A gente vê ali, no caso do salário do Andreas, ele tem ali 4 mil euros, multiplicado por 9,3 são 372 euros que ele coloca e 744 no total, porque a outra metade o empregador contribui. E aí, após 35 anos de contribuição, a gente tem o salário dele ali, da aposentadoria, que vai ficar em torno de 1.133 euros, ou seja, ele está recebendo ali 4 mil bruto, e vai receber lá na frente 1.133, o que vai dar uma diferença de 2.830 para pensão, considerando quando ele estava trabalhando. Então, ou seja, um resultado 60% menor. Essa é a previsão da Previdência Pública e, infelizmente, tende a piorar. Agora vamos falar um pouquinho da previdência empresarial. Aqui é um modelo privado, onde o seu empregador é o dono do contrato e você é a pessoa assegurada. Muitos clientes, muitas pessoas que vêm fazer assessoria com a gente, têm muitas dúvidas nesse modelo. Eu devo aderir, eu vou fazer só isso, eu devo fazer mais uma. É muito importante também, claro, colocar aqui que nós estamos à disposição para ajudar, fazemos esse trabalho, principalmente se você já é cliente, para entender o seu gap, para entender a sua previdência privada e como a previdência empresarial vai contribuir, vai ajudar.
O que é importante você entender é o seu empregador está tendo benefícios fiscais por isso. Ele não está te dando dinheiro de graça, ele também tem benefícios fiscais junto ao governo. E o mínimo que ele precisa colocar por lei são 15%. Então, a grande maioria das vezes, quando algum cliente chega e fala: ah, vou fazer a previdência do empregador, não quero fazer nada privado porque meu empregador vai botar dinheiro lá para mim. Ótimo, eu falo, excelente, dinheiro grátis. Quanto que o seu empregador vai colocar? Ah, 15%. 15% o seu empregador não está fazendo mais do que a obrigação dele. E claro, como esse capital ele é tirado do seu bruto, né, direto do seu holerite, na fonte, lá na frente, né, você vai ter que pagar tributação sobre isso. Então a tributação vai acabar sendo maior. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. E aí, ou seja, a gente tem combinação de aporte do empregador e do empregado. O valor é descontado diretamente do salário bruto. Então, isso é uma vantagem porque incide menos imposto. Então, há uma vantagem fiscal em relação a isso. O contrato segue as condições negociadas pela empresa. Isso é muito importante porque cada empregador tem a sua regra. Então, se hoje, não, eu consegui um contrato onde o meu empregador vai fazer um match ali, eu boto 50 euros, ele bota 50 euros. Ótimo, realmente, free money, vai ter dinheiro a mais ali. Mas se amanhã depois de você trocar de emprego, o próximo empregador pode chegar e falar: não, eu vou botar só 15%, que isso é o mínimo que eu tenho que botar por lei. E aí, ou seja, você está terceirizando novamente a sua aposentadoria. Atualmente a pessoa terceiriza para o governo, a gente já está vendo o resultado. E aí o próximo nível é terceirizar para o empregador. Então, às vezes é importante avaliar se vale a pena aderir ao contrato, principalmente considerando se você se vê ou não ficando no mesmo empregador, trabalhando para o mesmo empregador por um longo prazo. Né? Porque na parte de vantagem e desvantagem a gente tem esses pontos. Uma contribuição conjunta, legal, ele coloca um valor, tem uma compensação, porque isso é um bônus do trabalho, então interessante, dedução direta do salário bruto, mas aí vem as desvantagens. A alíquota cheia no resgate, uma hora você vai pagar imposto, na fase que você mais precisa, que você está aposentado, sem acesso ao capital, então muitas vezes esse é um ponto também muito interessante, porque, por incrível que pareça, alguns setores de RH até mentem para os funcionários em relação a isso. Eu não sei se eles mentem propositalmente, ou as empresas, ou se eles desconhecem o próprio produto. E eu ouço muito isso. Ivan, não, me falaram lá no RH da empresa, na empresa XYZ, que se eu mudar de país eu posso levar essa previdência junto. Aí eu tenho que ir lá, né, nos artigos da previdência, na parte da lei, e mandar o parágrafo para o cliente falar: não, isso não é possível. Se você sai da Alemanha, essa previdência fica travada na Alemanha. Se você troca de empregador, não necessariamente você vai conseguir fazer a portabilidade. As condições são diferentes, às vezes a empresa que está fornecendo a previdência tem cláusulas diferentes, então é muito importante avaliar isso antes de decidir. Tá? Como eu comentei no começo, o empregador é o dono do contrato, então você não faz a revelia o que você deseja, o contrato não é seu, ele segue leis, né, regras, e tem uma limitação de contribuição e de vantagens. Então, ou seja, moral da história sobre a previdência do empregador. Em alguns casos pode ser muito interessante, pode ser muito bom. Outros casos não necessariamente, principalmente dependendo da sua flexibilidade, se você se vê ficando no mesmo empregador ou não, se você se vê ficando na Alemanha no longo prazo ou não, e principalmente quanto que o seu empregador coloca lá dentro. Tá? Então, muito importante isso. E aí a gente tem um exemplo, uma contribuição bruta, um custo real efetivo no salário líquido, ou seja, de 200 vai para 102, então existe essa economia porque esse valor ele não incide tributos e contribuições sociais. E aí a gente tem, no caso ali, o subsídio da empresa com 15%, somando 230 na contribuição. Às vezes, mesmo em relação olhando esses números e a gente fazendo a avaliação das propostas, a gente vê que lá na frente a pessoa vai estar contribuindo junto com o empregador 230, 250 e vai receber 300 euros. Então aí a pergunta que a pessoa deve se fazer, que também a gente faz junto com o cliente é: ok, você não está optando somente pela previdência do empregador. Esses 300 euros vão resolver o seu problema lá na frente, considerando que o seu padrão de vida vai baixar 50% a 60% por causa da previdência pública, considerando que a inflação vai provavelmente destruir 50% do poder de compra do capital. Será que 300 euros por mês vai resolver? Você vai ter uma vida tranquila, uma aposentadoria tranquila? Muitas vezes a resposta é não. Então, esse contrato precisa ser avaliado.
E aí, uma análise específica para nós expatriados, né? Então, comentei alguns pontos já. Novo empregador pode recusar o contrato. Isso acontece e é também um ponto, um caso real aqui, que volta e meia acontece. O cliente fecha e aí ele muda de emprego e fala: Ivan, eu saí do meu empregador anterior, você pode administrar essa previdência também? E eu falo: não, infelizmente eu não posso, porque o dono do contrato é o seu empregador, né? Então, não é possível a gente, como assessor, auxiliar nessa transferência, nessa pausa. O próprio cliente tem que fazer isso sozinho. Tá? Contrato congelado, então, se o novo empregador recusar, seu contrato antigo fica parado, acumulando taxas de gestão sem aporte. Aqui é um ponto importante porque esse contrato só vale a pena se o empregador estiver colocando alguma coisa. Eu também já tive casos de fazer assessoria. Ah, então eu tenho uma previdência, eu estava no empregador, saí dele e continuei pagando sozinho. Não, não, não. Cliente, para isso agora porque você está colocando dinheiro num lugar onde você não tem incentivo nenhum, nenhuma vantagem tributária e você vai ser totalmente tributado quando você se aposentar, além de não ter flexibilidade para acessar esse capital, né? Então vamos fazer isso dentro de uma previdência privada onde você tem total flexibilidade e pausar esse contrato, né? Então existe a possibilidade de contribuir de forma própria, mas não vale a pena. Tá? Mudança para fora do país, então comentei também um pouquinho sobre isso. Sair antes da aposentadoria, não é possível retirar o capital, isso está na lei, né? Empregadores, setores de RH falando besteira e as pessoas acreditando, infelizmente, né? E depois, durante a aposentadoria, claro, o valor vai ser transferido para uma conta internacional e aí a tributação, dependendo de onde você estiver, vai ser avaliado o acordo de dupla tributação entre o país onde você reside e a Alemanha. Isso aí são casos bem individuais. Bem, então aqui passamos da parte da previdência do empregador para a previdência bases ou RURUP. Essa é uma previdência muito interessante, uma previdência que eu tenho para mim também, além da Flexia que o Matias vai explicar, porque ela é uma previdência que garante benefícios fiscais anuais na declaração de imposto de renda. Então, parte do que você coloca nessa previdência abate do seu Zufesteuerungseinkommen, onde ou você paga menos imposto ou você tem até capital voltando para você na declaração no final do ano, né? Então, anualmente, né, nesse ano de 2025, 26, a gente tem o teto de 29.344 euros que cada pessoa pode colocar anualmente dentro dessa previdência. Se for casado, aí esse valor duplica, podendo chegar a 58 mil euros. Então existe realmente aí bastante, né, vamos colocar dessa forma aí, buffer para você poder investir nessa previdência e utilizar essas vantagens fiscais. Essa previdência foi criada inicialmente, né, para autônomos e empresários, então é o nosso caso aqui na Alemanha Investimentos, meu e do Alex, nós não estamos no sistema público, né, então essa é uma previdência que tem essa característica de suprir essa falta da previdência pública, só que gerando muito mais vantagens e, claro, a gente investindo de forma privada em ETFs com controle sobre o contrato. Tá? Claro, quem é assalariado também pode investir, é uma ferramenta muito interessante que a gente recomenda para a diminuição do imposto, ao mesmo tempo que você está colocando capital na sua própria previdência e vai receber um capital maior lá na frente. Tá? Então, pessoas com salário alto também são um público-alvo e também quem não tem direito à rista ou ao FAO-Depot, que aí o Matias vai explicar um pouquinho mais adiante. Tá? Então, vantagens, maior dedução fiscal, disponível hoje, então esse é um capital que pode ser reinvestido, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Contribuições reduzem a base tributável, também comentei a respeito, e principalmente proteção contra falência e penhora. E também existe aqui a questão de garantia. Então, esposo, esposa e filhos são os beneficiários naturais em caso de óbito da pessoa que fechou essa previdência. E aí, desvantagens, somente pensão vitalícia. Esse modelo específico, ele não tem saque total, tá? O capital fica travado, então não há cancelamento de contrato. O que eu geralmente costumo explicar para os clientes que se interessam por essa previdência é o seguinte: esse modelo ele foi criado, principalmente, como a gente já falou, para autônomos e empresários que não têm previdência pública. Hoje, as pessoas na previdência pública elas não conseguem cancelar e tirar o dinheiro de lá de dentro. E elas também não podem chegar na aposentadoria e tirar todo o dinheiro. Até mesmo porque essa é a base, né, principalmente do raciocínio da previdência. A pessoa tem uma pensão enquanto ela vive. Se ela saca o dinheiro e gasta o dinheiro de uma hora para outra,
ela vai passar pelo mesmo problema que se ela não tivesse uma previdência, por exemplo. Então o dinheiro ele fica realmente travado. Entretanto, há a possibilidade de uma pausa na contribuição. Você pode pausar o contrato por determinado período, por tempo indeterminado, caso, né, eu quero ficar na Alemanha, mas eu não sei, eu estou indeciso. Ótimo, você pode utilizar esses benefícios fiscais, pode fechar essa previdência, mas se sair da Alemanha, deixa ela pausada e aí, a partir do momento que se aposentar, dá a entrada e vai receber a pensão em euros sem problema nenhum. Tá? E aí, em contrapartida, por fim, enquanto você tem o benefício fiscal anual, na aposentadoria ela vai ser tributada normalmente junto com todo o seu Einkommen, entrando ali a Previdência Pública, por exemplo. Tá? Então a ideia também inteligente dessa Previdência é pegar esse capital e reinvestir enquanto se recebe ao longo do período de contribuição. E aqui a gente tem um exemplo exatamente sobre essa restituição fiscal. Então aqui a gente está pegando o exemplo de uma alíquota que aí depende do famoso Steuersatz da pessoa, quanto que ela paga de imposto de acordo com a renda dela anual. 42% aqui é o máximo, é o Spitzensteuersatz na Alemanha. Então, se a pessoa aportou 10 mil ali nessa previdência no ano, ela vai ter uma restituição de 4.200 euros. Né? Então, ou seja, é como se esse aporte de 10 mil euros anual fosse efetivamente de 5.800 por causa dessa restituição. E aí vem o efeito alavancagem, que é muito interessante, eu uso para mim, que é o quê? Ok, quanto que essa previdência me trouxe de benefício fiscal? Eu pego esse capital e reinvisto na própria previdência. Então, ou seja, você reinvestindo o capital lá dentro, você vai ter, em 20 anos, nesse exemplo, 184 mil euros a mais de patrimônio dentro da previdência, que obviamente será revertido a um valor maior para a pensão vitalícia. Então, ou seja, você consegue maximizar essa questão tributária na Alemanha através dessa previdência. E aí uma análise também para expatriados, existe uma rigidez no contrato, né? Já comentei, você não consegue cancelar, mas você consegue pausar o contrato, não tem um resgate único lá na frente e a herdabilidade ela é restrita, ou seja, você não pode colocar um primo, a mãe, o pai como beneficiário do contrato e sim somente cônjuge, marido, esposa e filhos que são os beneficiários naturais. No caso de mudança para fora do país, o contrato pode ser pausado, né? Não há perda do capital, o capital continua ali dentro e depois da aposentadoria a renda também é transferida para sua conta e vai ser avaliado a questão de dupla tributação entre a Alemanha e o país de destino onde você estiver vivendo. Bem, então essa é a minha parte. Espero que tenha contribuído aí bastante para o conhecimento de vocês. Agora eu vou convidar o nosso saudoso Matias, né, nosso assessor também aqui da Alemanha Investimentos, para dar continuidade e explicar os outros modelos. Olá pessoal, Então acho que agora a gente já viu umas questões bem interessantes explicadas pelo Alex e pelo Ivan. Eu vou entrar agora num tópico talvez até um pouco mais recente que algumas pessoas devem estar vendo nas mídias, viram talvez no jornal, no Instagram, TikTok, que seja. Estão falando bastante dessa Rista ou do Afal-Depot, que vai ser a mudança da Rista, a Rista nova. Eu queria colocar em primeiro contrapartida qual que é a Rista antiga, o que é essa previdência privada que existia antigamente, o que existe até agora, que vai se transformar no Afal-Depot, porque tem alguns clientes que têm essa previdência, ou também pensaram em fazer, e também qual que vai ser a previdência nova, o que eles pensaram com isso. Então a Riester-Rente hoje é uma previdência com subsídio do governo. Parte das contribuições que você faz para dentro dessa previdência são pagas em conjunto, ou você recebe um adicional do governo anualmente com as suas contribuições. Então, na Riester-Rente de hoje, você tem um subsídio de 175 euros por ano por pessoa. Por criança, adicionalmente 300 euros por ano por filho, né? Então é interessante. Porém, aqui vem a questão. Para você receber esse subsídio na Rista atual, você tem que contribuir com, no mínimo, ou no caso, para receber a Zulago ou o subsídio completo, 4% do seu salário bruto do ano anterior. Então, a gente precisa de uma contribuição muito grande para receber relativamente pouco. Por isso que essa Previdência Rista ela é pensada para pessoas ou famílias com muitos filhos ou uma renda baixa.
Porque se você tem uma renda baixa, esses 4% eles não vão ser um valor tão elevado e grande parte da previdência vai ser carregada pelo governo. Ou, claro, a questão dos filhos, se tem muitos filhos, você recebe 300 euros por ano por filho, o que é interessante. O problema que começa agora é a questão de envolver o governo nessa jogada toda. Porque se você faz o cancelamento dessa previdência, eles exigem o pagamento de volta de todos os subsídios e também você tem a tributação completa na aposentadoria. Por isso que depende muito em específico a gente olhar na situação do cliente se vale a pena ou não. Então, até hoje, pelo menos a previdência que, com os mínimos dos nossos clientes, a gente fez essa questão, porque não se aplica a muitas pessoas. Claro que eles tentaram mudar para fazer mais atrativo para clientes novos, ou, no caso, para a população, ser interessante essa questão da Rista. E o que vai ser esse AFAL-Depot, essa previdência Rista, que vai deixar de chamar Rista e vai chamar AFAL-Depot? A Rista atual, ela só era permitida investir em coisas muito conservadoras, então títulos do governo, poupança, moeda. Com isso tinha retornos muito baixos, por isso também nem era tão interessante. Eles mudaram isso e atualmente você pode fazer investimentos em ETFs, em fundos, sem nenhuma garantia. A Rista atual, ela tinha que ter muitas garantias. Como a gente vai estar fazendo investimentos em ETFs, em fundos, renda variável, você não tem essa mesma questão de garantia. O subsídio também mudou, ele não está mais atrelado ao seu trabalho, à sua profissão, ao seu salário bruto, e sim depende de quanto você contribui, eles vão atrelar isso a quanto você vai receber do governo. Então, na próxima página eu vou mostrar exatamente o que isso quer dizer. Já que é investido em ETFs, o potencial de rentabilidade vai ser maior do que a Rista atual, né? Então, isso, claro, eu estou comparando um lado com o outro. 2027 é o ano de transição, então a partir de 1 de 2027 vai ter essa mudança. Os contratos Rista eles podem ser mantidos ou também transformados nesse AFAL-Depot. Só que eu coloco um porém muito grande aqui para os nossos clientes que estão escutando a live ou também vão ver o vídeo depois. A regulamentação ainda não está final, estão mudando muitas coisas em relação ao subsídio, aonde vai ser feito, quem vai conseguir oferecer, então eu não pularia direto, eu não seria o primeiro a entrar nesse esquema, porque é uma fase teste. As previdências todas que a gente apresentou até agora, a BAFAL, a RUROP, a Flex, que eu vou explicar, até mesmo a Previdência Pública, são sistemas que já funcionam há anos, que estão ali funcionando. Aqui a gente vai ter uma mudança que a gente sabe, olha, pode ser algo que vai, no começo, descarrilhar de uma forma fenomenal, né? Então, eu não seria o primeiro, eu esperaria primeiro um pouquinho e, claro, pegaria o suporte de um profissional para entender se engloba na sua situação, porque isso eu vou explicar agora, né? Então, aqui a gente vai ver o seguinte. Peraí, pronto. Primeiro, a questão de quais que são as vantagens, né? Então, aqui a gente vai ver qual que é o máximo que você vai conseguir receber anualmente do governo de subsídio. Eles colocam 50% nos primeiros 360 euros investidos e 25% nos próximos 1.440 euros. Então, ao todo, se você contribuiu 1.800 euros para dentro da Previdência, você recebe esses 540 euros adicionais do governo uma vez no ano. Como eu tinha falado, por filho, você recebe esses 300 euros, só que aqui vem um porém, né? E filho, felizmente, ele vai crescer e depois fazer a própria vida. Esse subsídio ele não é vitalício, ele é até a criança deixar de receber o Kindergeld. Então chega um momento onde para essa contribuição. Isso também é algo que a gente tem que lembrar, porque a gente fala assim, opa, vale a pena que eu vou receber um monte de dinheiro, mas já veio como um filho de 16, 17, 18, 19 anos, não vai ser mais por tanto tempo que a gente recebe subsídio, né? Então é uma questão que a gente tem que prestar atenção. E claro, se a gente tem clientes que estão começando a vida aqui, tem o bônus jovem, então se você faz esse AFAL-Depot antes dos 25 anos, você recebe também esse bônus inicial de 200 euros. Aqui eu queria também colocar uma comparação para colocar para os clientes que não é a 10ª maravilha que a gente imagina, falar assim, opa, dinheiro de graça do governo. Como o Ivan tinha colocado, a Bases ou a RUROP é o lugar onde a gente vai ter as maiores vantagens tributárias hoje, por isso que eu queria colocar isso lado a lado e mostrar que depende bastante da situação que você se encontra. Então, no exemplo 1, a gente tem um solteiro, um casal sem filhos, 40% de alíquota de imposto, então, persönliche Steuersatz. A gente vai ver que no AFAL-Depot, para receber o máximo dos subsídios, 1.800 euros tem que ser contribuídos do próprio bolso e vão dar o subsídio de
540 euros. Se a gente fizer a mesma coisa na Basis, a gente vai ver 1.800 euros de contribuição na Basis, né, contribuição igual nos dois lados, só que como a gente tem 40% de persönliche Steuersatz, a gente recebe 40% de volta no imposto de renda. Então, 720 euros. Nesse caso, a Basis, a Rürup, fez mais sentido. No exemplo 2, eu vou pegar um casal ou também um solteiro com um filho, 40% de imposto, então situação similar, só que um filho agora na jogada. No AFAL Depot, 1.800 euros, só que subsídios 840, porque tem o adicional do filho. Na Basis, por outro lado, a Basis fica igual. Só que aqui eu lembro, né, eu falei na última folha, o filho em alguma hora vai sair da casa, né? Então esse subsídio não é para sempre, aí a volta a vantagem da Basis sendo melhor. Por isso que eu falo assim, não é tão simples de ver essa questão e tem que ver as condições, a flexibilidade, as desvantagens e a adaptabilidade das duas opções para a sua situação. Talvez nem essas duas sejam as melhores opções, e sim a terceira ou quarta previdência que eu vou explicar hoje, que é a questão da previdência flex. Então aqui a gente fala, tome bastante cuidado, escolha um profissional para fazer essa escolha com você e não siga simplesmente o que estão falando, por exemplo, ali nas propagandas do Instagram. Eu também recebo elas, né? Eu falo assim, nossa, parece o que eles estão me contando, a maravilha, mas não é, né? A gente tem que tomar cuidado, tem que olhar para a situação específica, ver se faz sentido e ver se não tem opções melhores com mais flexibilidade. Aqui, como a gente fez também nas outras folhas das previdências privadas, tem essa análise de expats. Então, o que acontece para clientes que querem ter flexibilidade? E aqui, pessoalmente, quando eu estava fazendo a pesquisa para gerar essa página, eu fiquei muito chocado. Porque o que aconteceu? Tem a cláusula de devolução. Porque o governo, ele sempre fala assim, olha, se você vai fazer alguma coisa que não é o intuito, né? Então essa schädliche Verwendung, que seja mudar para fora do país, ou cancelar, ou herança, você tem que pagar tudo de volta, porque isso é considerado prejudicial pela lei alemã. Então eles falam assim, olha, eu não vou te dar um subsídio se você não está usando a Previdência da forma que foi pensado, porque eles querem que as pessoas fiquem na Alemanha. Eles não querem que você faça um contrato e cancele depois de amanhã. E a questão de herança foi o que me chocou ainda mais. Então, devolução das Zulage, então dos subsídios, em caso que saia da Alemanha, devolução de todos os benefícios fiscais, tanto se sair, se também vier a falecer e se cancelar, né? Então tome bastante cuidado com isso. E a pior coisa, herança. Existe a transferência entre cônjuges, então se você vier a falecer, tudo bem, o seu AFAL depois ele é transferido para marido e mulher, ótimo, mas para filhos, não. Então, se você tem qualquer outro herdeiro, a não ser o seu cônjuge, também é necessário devolver tudo que você recebeu de subsídio. Então, basicamente, você vai ter uma previdência sem vantagem tributária, hoje nem no futuro, para os seus herdeiros, né? E por isso que eu falo assim, tem que tomar muito cuidado, não dá para só olhar e falar assim, opa, dinheiro de graça do governo, sempre tem alguma pegadinha, né? Então, isso aqui, bastante cuidado. E agora a questão de incertezas. As leis, as características, as condições ainda não estão definidas e podem mudar drasticamente. A gente está vendo questões que talvez nem em janeiro esteja pronto tudo isso. Então eu falo assim, com calma. Assim que isso tudo tiver alinhado, a gente vai fazer uma live sobre o AFAL Depot, porque é uma opção interessante, por exemplo, para alguns clientes, que a gente vai ver e entrar em mais específico, o que pode e não pode, para quais casos se aplicam. Então eu falo, mantenham a calma, ainda não façam, né? Esperem a gente aqui fazer a live, ter mais informações. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente, para a gente conversar sobre e evitar ter, por exemplo, algum problema mais para frente de ter que fazer um cancelamento que não faça sentido. Então não faça esse contrato antes de entender a repercussão e o matching para a sua situação. Como a gente viu, depende muito de caso a caso, então é uma questão importante a lembrar. Agora eu vou entrar numa questão que muitos dos nossos clientes já devem estar familiarizados, que já fizeram uma reunião conosco ou já são clientes nossos, que é a questão da Previdência Flex, né? Então a Previdência Flex é a previdência, eu diria, mais flexível para todo mundo, porque o público-alvo são todos, né? E a questão, as características são, você tem livre escolha de valor, você pode aumentar, diminuir, pausar a contribuição, você não tem valor mínimo fixado por lei. A escolha da entrada, você pode fazer tanto uma renda vitalícia quanto um saque total. Os benefícios que você vai ter vão ser na idade da aposentadoria, então quando você mais precisa, que é exatamente quando você for se aposentar, vai sobrar mais para você. Então eu vou mostrar isso visualmente numa tabelinha lado a lado contra todas as outras previdências, né? Então quais que são as vantagens hoje dessa previdência?
Você vai ter uma renda vitalícia ou um saque total, então você pode escolher. Saques parciais também existe. Sacar 30% e transformar o resto em renda vitalícia é uma opção. Herança flexível, você pode escolher quem você quiser como herdeiro, pai, mãe, irmão, irmã, quem você quiser. Vantagens tributárias no resgate, então sobra mais na aposentadoria e também os aportes e os resgates são ajustáveis a qualquer momento. E quais que são essas tais vantagens tributárias que eu estou falando tanto tempo? A questão, opção número 1, seria a renda vitalícia. 18% somente é tributado, então 82% da sua renda vitalícia vindo dessa previdência vai ser isenta de imposto. Em cima dos 18% restantes, eles vão cobrar o imposto pessoal. Então a gente vai ver que vai sobrar muito mais para você na renda vitalícia, que é na fase onde você mais precisa desse dinheiro. A segunda opção seria fazer um saque total. Então pegar todo esse dinheiro e levar para onde você bem entender. Ali também tem uma vantagem, que seria 50% em cima de todos os ganhos são isentos de imposto. Então, comparando com investimentos normais, ali você é tributado em todos os seus ganhos. Sim, existe o Steuerfreibetrag, né? Então aqueles 1.000 euros, mas se a gente está falando de um investimento de longo prazo, ter 50% de todos os seus ganhos isentos de imposto é uma vantagem muito grande. Aqui eu queria colocar, como a gente fez nas outras folhas também, análise para expats. Então, para os nossos clientes, e também um motivo porque 80% dos nossos clientes têm uma previdência flex, o resgate é flexível, então a gente é permitido fazer saques parciais ou totais a qualquer momento, se decidir deixar a Alemanha. Os aportes são flexíveis, não precisa começar do zero. Isso eu sempre falo para o cliente, olha, o importante é ter uma previdência privada em algum lugar do mundo. Porque se você começa essa previdência e depois muda Espanha, Portugal, Itália, até mesmo Brasil, você não teria que recomeçar, você consegue continuar contribuindo para a mesma previdência, mantendo suas vantagens tributárias. O que é interessante, nas outras opções a gente viu, saiu da Alemanha, não está pagando imposto, não tem que abater de imposto, o governo não vai te dar subsídio, o empregador não está aqui, perde todas as vantagens tributárias. Essa aqui não. Então as vantagens tributárias são mantidas mesmo no exterior. E é isso que a gente coloca, sair antes da aposentadoria. Você consegue manter o contrato, você consegue reajustar o valor para a sua realidade nova. Então, claro, se você muda, por exemplo, para o Brasil, a questão seria o custo de vida, o poder de compras, ele muda. Então, você consegue reajustar a contribuição para ajustar isso. Ou resgatar o valor total acumulado, é possível, né? Então, é a única previdência privada hoje que faça sentido, onde você consegue fazer um cancelamento, tem que lembrar do imposto a ser pago em cima dos ganhos de capital e, claro, os custos previdenciários que existem. Então, eu falo assim, é a última opção que deveria ser tomada, mas existe comparado com as outras previdências que não tem, né? Sair depois da aposentadoria, eu coloquei aqui como negativo, porque é como as outras que você teria. Então, se você sai depois da aposentadoria, depende do acordo de dupla tributação que existe com o país, né? Então, é uma questão normal, porque isso é simplesmente como funciona a questão tributária internacional. Como prometido aqui o exemplo, então se a gente pegar todas as previdências que foram explicadas até agora, Previdência Pública, a Rista, a BAFAO, a Rurop e a Flex, eu parti do princípio e falei, olha, a gente vai ter uma renda mensal, tanto faz de qual lado, de 2.000 euros. Na base tributável de todas as previdências, tirando a Flex, todos esses 2.000 euros bruto que você receberia entram no cálculo de quanto imposto você vai pagar. O Steuersatz, aqui eu assumi um imposto mediano, que é comum, de 25% na idade da aposentadoria. Em todas as previdências menos a Flex, a gente teria, ou no caso aqui também, esse vai ser o seu persönlicher Steuersatz na aposentadoria. Só que aí que é o interessante, como eu tinha falado na Flex, 82%, no caso até 83% do que você recebe é isento de imposto, então os 25% eles são debitados dos 340 euros em vez de dos 2.000. Então isso quer dizer que no final, em todas as outras previdências, você receberia por volta de 1.500 euros, na Previdência Flex você receberia 1.915 euros. São 415 euros a mais de renda vitalícia todo mês nessa previdência. Então, a ideia dela é ter vantagem no futuro, sobrar mais para você. E para resumir, aqui eu coloquei também um lado a lado de todas as previdências para a gente dar uma olhada. Então, vantagem fiscal, né, a previdência pública hoje não tem. A BAFAO, a dedução é do bruto. A base, a dedução é até de 29.000 euros do seu imposto de renda. Rista, FAO, depois você recebe um subsídio do governo. E a Flex, você não tem uma vantagem hoje, né? E sim lá na frente. Acesso ao capital,
a aposentadoria pública só 67, o Alex tinha colocado, sim, dá para se aposentar antes, 63, tirando dedução, 63 também sem dedução, mas o caso normal vai ser 67. Todas as previdências privadas hoje, a partir dos 62, ou quando você finalizar os seus 62 anos, você vai ter acesso a esse capital, se quiser. O comum, claro, é sempre fazer o cálculo até a idade da aposentadoria normal. Os formatos, grande maioria seria só a questão de renda vitalícia. Em alguns casos específicos, como a Flex, você tem até a opção de saque total ou parcial. Tributação no resgate. Em todas as previdências, menos a Flex, você tem a alíquota total, né? Então isso a gente viu no slide anterior. O seu persönliche Steuersatz vai ser cobrado em cima de tudo que você vai receber. Na Flex, somente em cima de 18%, ou se você fizer um saque total, em cima de 50% dos ganhos. Ideal para... A parte pública é obrigatória para todo mundo. A previdência empresarial, quem tem um bom match do empregador, então aqui a gente coloca assim uma base, 50%, melhor ainda 100% do empregador colocando, é uma opção muito boa. Então isso aqui seria mais para quem tem planos, não tem planos de sair da Alemanha ou também mudar de empregador, porque mudou de empregador, como a gente tinha colocado, a empresa fica no limbo. A Basis e a Rürup é interessante para autônomos e altas rendas, sem planos de sair da Alemanha, porque se você sai da Alemanha e não está pagando imposto, não tem que abater do imposto. A Rista, para famílias com muitos filhos, sem planos de sair da Alemanha, nem na aposentadoria, porque se a gente lembra, saiu da Alemanha até na aposentadoria, tem que pagar tudo de volta de subsídio. Não faz sentido. E a Previdência Flex, claro, eu diria assim, ideal para todos, porque é maior flexibilidade. Essa também é a previdência que, por exemplo, a gente faz para crianças, porque deixa as portas abertas. A gente não sabe o que os filhos vão querer fazer, se querem ficar na Alemanha ou ir para outro lugar. Dá para manter mesmo não estando aqui. Agora, entrando um pouquinho na questão da estratégia, o que a gente faz com os nossos clientes? Porque a solução, como a gente viu nessa tabela aqui, não é tão simples de falar assim, então é claro, vou fazer tal opção, né? A ideia seria entender a situação do cliente e montar uma estratégia que a gente gosta até de chamar de misturar algumas das camadas, porque se a gente consegue, isso não é o caso para todo mundo, às vezes, se a gente quer realmente manter flexibilidade, a Flex vai ser a opção, mas quem fala assim, eu planejo sim ficar a longo prazo, talvez fazer uma mistura dessas camadas, então escolher uma previdência com vantagem hoje, aqui depende bastante da situação do cliente, então isso a gente vai fazer essa análise, explicar e detalhar isso, mas tem a parte da Basis, ou da Rürup, que é abatível do imposto, a Rista ou a FALDEPO, que tem subsídio do governo, e a BAFA, o suporte do empregador, são as previdências com vantagem hoje, e acrescentar uma previdência flex, porque aí combinando as duas camadas, a gente vai diversificar também o momento da tributação. Então você terá tanto a vantagem tributária hoje, quanto lá na frente, né? Então é uma situação optimal, e aí a gente consegue ajustar as contribuições para as duas juntas fazerem um todo. Aqui também uma ordem de priorização que talvez ajude a escolha das pessoas. Então, se a prioridade é ter flexibilidade, poder sair da Alemanha, lógico, priorizar a Flex. Se a renda é muito mais alta do que 80 mil euros bruto no ano e quer reduzir, otimizar o imposto, adicionar uma Basis que faz mais sentido. Se a empresa paga uma boa contrapartida, considerar uma BAFAL, aqui ainda falo considerar porque tem todas as questões de mudar de empregador, a empresa ficar no limbo, etc. E a última opção, se tem filhos e ficará na Europa até depois de se aposentar, façam a FALDEPO, porque senão a questão é, você faz a previdência achando que vai ficar e depois tem que pagar tudo de volta? Não faz sentido. Mas a gente está aqui para ajudar com essas decisões, né? Isso não é algo que você tem que fazer sozinho. Nas nossas reuniões, seja a primeira, segunda, terceira, de acompanhamento, a gente pode elaborar tudo isso e fazer um planejamento traçado, personalizado para você. Só lembrando que assim, hoje a gente tocou no assunto de previdência privada, mas um planejamento completo, ele não engloba só isso. Então, eu sempre falo assim, a solução não é só a questão de previdência privada, e sim é um ponto importante. Mas não dá para esquecer de ter a reserva de emergência, não dá para esquecer de ter os seguros necessários, não adianta construir patrimônio, acontecer alguma coisa, a gente ter que liquidar os investimentos, a previdência, para arcar com esses custos. Para isso, reserva e seguros, né? Então aqui a gente já vê vários seguros conhecidos, Haftpflicht, dental, invalidez, vida, etc. Previdência faz parte do planejamento, mas para o longo prazo, né? Que a gente está falando da aposentadoria. Mas também um investimento normal, pensando para os próximos 2, 3, 4, 5, 6 anos, para compra de casa, de carro, de viagem, a gente tem um investimento de médio prazo, que com certeza a gente faz com os nossos clientes. A ideia não é só
ou fazer previdência ou investimentos, e sim porque não os dois, porque a gente está cuidando das duas fases da vida, uma para o médio prazo, uma para o longo prazo. E o legal é que tudo isso aqui também dá para englobar depois com a questão imobiliária. Então vai que vocês estão fazendo financiamento de imóvel, seja imóvel próprio, investimento, a gente vai montar o planejamento, ajustar as previdências, os investimentos, para englobar tudo isso. E assim a gente vai ter uma base muito sólida de construção de patrimônio, né? Então é isso que a gente faz com os nossos clientes. Hoje o foco foi previdência, que é extremamente importante, mas a gente também vai estar olhando para o todo. E vocês podem ter certeza que a gente vai estar fazendo isso de uma forma concreta com os nossos clientes para tudo isso aqui estar em ordem, fazer tudo isso acontecer. Essa seria pelo menos a parte que eu queria apresentar com vocês hoje, né? Agora, claro, a gente vai abrir para a questão de perguntas. Foi muita informação a ser passada. Provavelmente tem bastante perguntas que vieram, ou espero que tenha bastante perguntas, né? Eu sempre gosto quando vem bastante dúvidas. Mas aqui eu já vou deixar o link para vocês marcarem um planejamento personalizado. Então aqui vocês vão cair ou comigo ou com o Alex, com o Ivan, né? Então ali vocês vão estar com um de nós para montar esse planejamento com vocês. Também o nosso contato, se vocês quiserem mandar por e-mail alguma questão, ou, claro, se você já tem o contato de um assessor nosso, manda um WhatsApp. O nosso site, se vocês quiserem ver alguma questão. E também, agora, a gente abre para as dúvidas. Eu vou chamar aqui o Alex, que ele vai estar assumindo essa parte, mas, claro, se tem alguma dúvida específica para algo que alguém explicou, eu, Alex e Ivan, a gente também está aqui. Perfeito. Obrigado, Matias e Ivan. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Q&A. Perfeito. Vamos lá. Quando você pausa e retoma o pagamento depois, precisa recolher o tempo que ficou pausado ou retoma o pagamento apenas a partir daquele momento? Ou a pausa pode ser até a idade mais requisitos de elegibilidade da aposentadoria? Eu acredito que, Janete, você esteja falando da previdência pública nesse caso. Praticamente assim, se você, né, são contabilizados os anos que você trabalhou ou os anos que você contribuiu. Então, praticamente, se você fica anos sem contribuir, naqueles anos você só não ganha pontos, né? Então, o sistema público, ele é praticamente, ele tem a sua base em pontos. Então, quanto mais você, né, quanto mais tempo você contribui, basicamente, né, mais, obviamente, você recebe no final. Porque cada salário, quanto maior o seu salário né, mais pontos você ganha nesse sentido. Beleza. Qual é o modelo privado que pode sacar a qualquer momento? É a Flex, é o último modelo que o Matias explicou. A Ärzteversicherung é considerado privado. Não, o Ärzteversicherung ele é considerado um Versorgungswerk, e o Versorgungswerk basicamente tem alguns, vamos falar assim, provedores talvez, ou opções para grupos de profissões específicas que podem sair da Deutsche Rentenversicherung, ou seja, você sai do sistema público e entra nessas Versorgung, né, que são, por exemplo, tem a Versorgungskammer der Ärzte, tem a Versorgungskammer der Rechtsanwälte, tem a KSK, por exemplo, que é a Künstlersozialkasse. Então, esses praticamente são as únicas possibilidades que existem para você sair do sistema público como a pessoa assalariada, mas mesmo assim ainda tem essas contribuições obrigatórias. Então, você mesmo assim ainda tem a obrigatoriedade de contribuir para isso e quase ou praticamente a mesma porcentagem que seria para o sistema público normal, né, a Deutsche Rentenversicherung, só que no final das contas você tem os mesmos problemas, né, que tem poucas pessoas contribuindo e pessoas recebendo por cada vez mais tempo. Então, mesmo na Ärzteversorgung, você tem um déficit. É um déficit menor do que nos outros? Sim, mas você tem. Na nova aposentadoria, a renda é do casal ou pode usar somente a da esposa? Por exemplo, o marido recebe mais e a esposa recebe salário mínimo Teilzeit com filho. Daria para fazer só a esposa e o filho? Eu não sei se eu entendi certo a pergunta.
mas basicamente a previdência nova ela vai ser aberta para todos. Então, teoricamente, todos podem fazer, né? Mas os subsídios, claro, você só ganha uma vez no caso, né? Ou seja, ou a esposa ou o marido vão ganhar um subsídio por filho, vamos colocar assim, né? Isso na Rista é assim também hoje. A interoperabilidade de previdência privada do Brasil para algum desses modelos com a Flex na Alemanha. Não existe possibilidade de você transferir ou portabilizar, vamos falar assim, previdência do Brasil ou de outro país para a Alemanha, porque as previdências, para que elas entrem naqueles quadros previdenciários que prevêem as vantagens fiscais, que prevêem a sua não, quer dizer, a sua não tributação dos rendimentos dentro da previdência, etc. Tudo isso precisa ser formalizado e tudo isso precisa estar dentro dos padrões e dos pré-requisitos da lei alemã. E por isso que se você tem, a gente tem, por exemplo, clientes que têm previdências na Irlanda, na Suíça ou até mesmo na Áustria, com as mesmas seguradoras que operam aqui na Alemanha também. E mesmo assim não tem portabilidade. Então, com o Brasil, com certeza, acho que a gente está anos-luz dessa portabilidade ali. Não é da pública, é da Previdência que foi mencionada que pode ser pausada. Ah, ok, obrigado. Então, basicamente, né, voltando na pergunta da Janete anterior, que era sobre a pausa e retoma, né? Praticamente vamos falar que assim, você pode sim, dependendo da seguradora, pausar sua previdência privada e depois retomar, mas essa pausa ela tem um certo limite. Por exemplo, tem algumas seguradoras que falam no máximo 2 anos, outras 3 anos, outras 5 anos, etc. E aí depois você retoma o pagamento a partir daquele momento. Isso é o normal. Essa seria praticamente a Beitragspause, né? Seria a pausa da contribuição. Existe também a outra modalidade, que é uma Beitragsstundung, praticamente, que você pode falar assim, olha, os próximos 3 meses eu não vou conseguir pagar, mas assim que passar esses 3 meses, eu vou pagar os 3 meses que passaram retroativo numa paulada só. Essa é a Beitragsstundung, ela existe. Então, como eu falei, tem muitas, vamos fazer, particularidades em vários dos modelos, e por isso que, claro, a gente ajuda sempre a navegar quais são as opções, porque enfim, imprevistos podem acontecer, mas claro que a gente quer que todo mundo se aposente com a sua tranquilidade. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa no Q&A, senão eu também vou abrir a possibilidade de pessoas perguntarem por áudio, se quiserem, mas para essa parte, claro, eu vou pausar a gravação da live aqui no Zoom, nesse sentido. Tem alguém que gostaria de fazer alguma... Opa, peraí, deixa eu perguntar aqui. Minha esposa está dentro da Previdência BAFAL do empregador. O empregador paga uma boa fatia, 73 euros do bolso dela e 150 euros pelo empregador. Porém, não temos total certeza se iremos viver aqui até o final da vida. É possível trocar essa Previdência? Olha, pelo benefício, eu vou falar assim, né? Essa é uma análise, claro, assim, bem simples, porque a gente tem que olhar sempre o todo. Eu diria que só baseado na contribuição, né? Então, se a primeira pergunta é: esses 73 euros do bolso dela é bruto ou neto? Né? Porque lembra que a gente tem que, na previdência empresarial, sempre considerar o bruto, porque no final das contas, claro, o neto é o que você sente no bolso, mas a previdência empresarial é tributada lá na frente. Então eu gosto de comparar usando o bruto, na verdade. Né? Então, se ela recebe, ou se ela está recebendo 73 euros, ou se ela está pagando 73 euros neto, bruto ela deve estar pagando uns 100 e pouquinho. Né? Provavelmente 150. Então, nesse sentido, provavelmente deve ter um matching aí 1 para 1, ou seja, 100%. A princípio já entra nos critérios que a gente acredita atrativos para uma previdência empresarial, mas eu não conseguiria dar essa resposta sem analisar o contrato como um todo. Em relação à questão de ficar na Alemanha a longo prazo ou não, a aposentadoria, basicamente, claro, você tem esse benefício enquanto que você está aqui, mas como o empregador está colocando um matching em cima, eu acredito que é uma previdência que sim pode ser interessante, mesmo que você não tenha a pretensão de ficar aqui no longo prazo. Futuramente, quando você sair daqui, provavelmente você teria que, né, depois da aposentadoria, lembrar que você tem essa previdência aqui, fazer esse resgate integral, porque uma pensão vitalícia talvez não seja a melhor alternativa naquele momento.
O meu banco já me ofereceu um privado Fazogon, também a possibilidade de saque. Fiquei na dúvida na época. Então, se é um privado Fazogon, provavelmente é a Flex, é o quarto modelo que foi apresentado hoje. Porque todos os outros 3 modelos são irresgatáveis, vamos colocar assim. Deixa eu ver, acho que tem 2 pessoas aqui querendo fazer perguntas por áudio. Eu vou parar a gravação aqui no Zoom. Deixa eu só perguntar. Posso parar aqui, né? Gravação? Porque eu liberaria as... Tá, beleza. Então, tá autorizado aqui pelo setor técnico e de marketing. Obrigado, João. Legal. Deixa eu pausar aqui, então. Não, Matias, não vai explodir. E pronto. Maravilha. Então, acho que agora a gente esclareceu todas as dúvidas. Eliane talvez ainda tenha mais uma dúvida. Pode me mandar aqui. Ou se você preferir, a gente responde mais tarde, é só você chamar a gente. Qual é a vantagem do Flex contra a renda fixa? São duas modalidades completamente diferentes de investimento, né? A Flex é uma previdência que ela traz uma previsibilidade futura e vantagens fiscais no acúmulo do capital, certas vantagens fiscais no resgate, enquanto na renda fixa você não tem nenhuma vantagem fiscal, você não tem nenhuma previsibilidade de renda vitalícia e você não tem nenhuma vantagem fiscal de acúmulo, né? Você tem que ficar pagando imposto toda vez que você realiza algum lucro. Então são coisas diferentes. Não que elas não possam coexistir, mas são classes de ativo completamente diferentes. Bom, eu acredito que seja isso, então. Mas, então, eu gostaria de deixar aqui... Opa, eu tenho o KSK, pago há anos, 257 euros. Então, o KSK é o modelo né, que eu tinha comentado, um Versorgungswerk adicional, praticamente, a Künstlersozialkasse, para artistas, principalmente, envolvidos nessa parte, né? Modelo furado, sim, não tem salvação, ou você cuida realmente a parte privada, mas se você ficar se baseando no que é público ou que esses órgãos públicos e essas opções, com certeza a gente não vai chegar a manter o padrão de vida da forma como a gente gostaria, sem dúvida, né? Então, a gente com certeza está à disposição. Pode chamar a gente né, para marcar uma assessoria e aí a gente vê qual que é a melhor opção para você, para a gente... Não vai dar necessariamente para substituir a KSK, dependendo se ela for voluntária no seu caso ou não, mas sem dúvida a gente vai achar uma opção melhor, né? É só você escanear aqui o QR Code na tela e com isso você consegue marcar uma reunião com a gente, tá bom? Então, perfeito. Então, eu vou encerrando a live por aqui de hoje. Qualquer dúvidas, escrevam para a gente. A gente tem aqui, né, os nossos contatos por e-mail. Também tem a possibilidade de contatar a gente, claro, pelo Instagram ou então marcar uma assessoria. E podem contar com a gente sempre vai, assim que a gente tiver mais informações sobre o novo modelo de previdência também, trazer para vocês as avaliações e aí a gente vai decidir junto se esse modelo vai fazer sentido, se vai encaixar no quebra-cabeça de construção de patrimônio de vocês, tá bom? Então, ficamos à disposição e uma boa noite para todos.